Olá, essa é a apresentação de Geografia e hoje nós vamos falar sobre o conflito de Bósnia e Kosovo, grupo Edeneu, Daniele, Milena Colonna e Iago. Começamos logo trazendo o local onde tudo se passa, todos esses conflitos ocorrem. Aqui trazemos o primeiro mapa, mostrando esse pedacinho da Europa, que é a Iugoslávia. E fato interessante, Bósnia e Kosovo ficam bem pertinhos também, por isso que a gente vai falar deles na mesma apresentação. Porém, são conflitos que ocorrem em datas diferentes. Em seguida, temos o mapa que mostra a localização de Kosovo, que também entrou em situações conflitantes, porém com objetivos diferentes dos da Bósnia. Para podermos fazer a introdução à Bósnia, vamos então falar sobre a Iugoslávia, região essa que continha povos com culturas muito diversificadas, que anteriormente já havia sido dominada pelos reinos turco-otomano e austro-húngaro. E foi com a chegada de povos estrangeiros que começaram a existir os movimentos de independência ao domínio desses povos. Em 1929, a Iugoslávia consegue a sua independência, criando o seu próprio estado separado, com seu próprio governo. Porém, durante a Segunda Guerra Mundial, ela acaba se fragmentando e sendo regida por Joseph Broz Tito. Logo após sua morte em 1980, já surgem grupos e movimentos separatistas buscando independência com discursos étnicos e nacionalistas. E esses, como era um estado fragmentado, existia de cada lugar líderes diferentes. Agora chegamos na Bósnia, onde a diferença étnica era bem mais variada do que os outros locais, bem contrastada, como os bósnio-muçulmanos, os croatas e os sérvios, que tinham sua própria cultura e costumes diferenciados, o que fazia que eles não entrassem em acordo com o que queriam fazer com a terra. Uns queriam repartição, outros queriam unificação, e assim não entravam em acordo. E com essas desavenças que os sérvios acabaram atacando a Bósnia em 1992, assim iniciando a guerra. Agora passamos para o contexto histórico que envolvia o conflito de Kosovo, que é uma província da ex-Iugoslávia que também tem muitas diferenças étnicas e religiosas, principalmente religiosas, envolvendo muçulmanos e cristãos ortodoxos. Nesse conflito foi até formada uma guerrilha separatista, denominado Exército da Libertação de Kosovo. E nessa região, os conflitos não foram poucos, não. Existiram vários massacres e devastação de terras urbanas e agrícolas. Tanto que a OTAN viu-se na obrigação de intervir nesse conflito, fazendo com que Kosovo recebesse autonomia administrativa e cultural, através do Acordo de Humboldt. Assim, ela está sendo regida pela ONU atualmente, junto com tropas da OTAN e com a Rússia. E essa província pode acabar se tornando um país no futuro independente. Como dito anteriormente, toda essa diferença que existia nessa região por causa da etnia dos povos que existiam lá, muçulmanos, etc., acabava gerando rivalidade entre eles, o que foi, de certa forma, controlado pelo líder Tito, aquele que eu também citei anteriormente, pelo seu jeito ditatorial. E é após a sua morte, em 1980, que tudo explode, que não existe mais esse controle da rivalidade. Lembrando também que existiu até um debate nos finais da década de 1980 e no início da década de 1990, voltada justamente para a questão étnica na Iugoslávia. Indo para Kosovo, sabemos que os conflitos aconteceram em 1998 e 1999, motivado pelo movimento de secessão separatista de Kosovo, tendo como consequências marcas que ficam até hoje, como por exemplo, além das catástrofes geradas, problemas políticos, já que existem países que não reconhecem a Kosovo como uma nação, e como província, etc. Continua a mesma, mesmo após toda essa batalha. Intrigas religiosas e tudo mais.
Então, o Circo de Sarajevo foi o maior circo da história da Guerra Moderna, tendo sido feito pelos sérvios, durou desde 5 de abril de 1992 até 29 de fevereiro de 1996, situado nas colinas que rodeiam a cidade da Bósnia. Os conflitos na Bósnia já se cessaram, entrando em uma certa época de paz, sendo separada em duas regiões: Federação da Bósnia e Herzegovina, sob o controle dos bosníacos e os croatas, e a República Sérvia da Bósnia, sob o comando dos sérvio-bósnios. Bom, já a situação de Kosovo foi bem diferente. Como citado anteriormente, existem países que o veem como um país e outros que não. Estados Unidos e Dinamarca, por exemplo, o enxergam como um país independente. Já o Brasil e o México, outros exemplos, o enxergam ainda como província da Sérvia. Bom, esse é nosso trabalho de geografia, falando sobre os conflitos da Bósnia e da Sérvia. Muito obrigado pela atenção. Até mais!